2 Timóteo 4, versículos 6 e 8. A gente vai iniciar com esse trecho, depois a gente vai ler outros textos da carta de Timóteo, Filipenses, a gente vai ficar circulando entre elas. Bom, já está aqui na tela, diz assim: quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio que me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Ou seja, esse prêmio é para todos que com grande expectativa aguardem a sua vinda. Volta mais um versículo. Isso aqui é um texto muito conhecido, né? É muito comum a gente ouvir, a gente ler, a gente ter mensagens através dessa temática a partir desse texto. Lutei o bom combate, terminei a corrida, em outras versões encerrei a carreira e permaneci fiel. Então, assim como em Filipenses, Paulo, o escritor da carta, tanto de Filipenses, direcionado para a igreja que congregava em Filipe, mas agora ele está direcionando a sua carta a Timóteo, o seu amado Timóteo, o seu grande irmão na fé, considerado até um filho na fé. Tamanho era a proximidade, tamanho era o vínculo entre Timóteo e Paulo. Passaram por dificuldades juntos e a gente viu em Filipenses, a gente ouviu falar sobre o quanto Paulo dizia que Timóteo se importavam com a igreja de Filipenses. E ele escreve a carta a Filipenses na cadeia, preso. Paulo está preso. E é curioso, porque Paulo preso ele pede para que eles se alegrem. E a gente já começa a entender que a lógica do evangelho é um pouco subversiva. É subversiva. Alguém que está em um contexto de tristeza, uma vez que está preso, está pedindo para que os seus irmãos perseverem na alegria no Senhor. Quando ele escreve para Timóteo, ele também está preso. É o que a gente entende como a segunda prisão de Paulo. E acontece mais ou menos uma carta para outra tem um intervalo entre 3 a 7 anos, dizem estudiosos. Mas apesar das circunstâncias iniciais elas serem similares, as expectativas e o desfecho são bem diferentes. A gente acabou de ler o trecho, o texto está no telão ainda, está na projeção, e que diz muito claramente uma mensagem final de carreira. Ele fala isso, ele está terminando uma corrida, então ele está com a expectativa de receber um prêmio. Paulo está falando da sua missão terrena, de que está sendo findada, está próximo do fim. Diferentemente de como ele descreve a sua expectativa lá em Filipenses. Filipenses 1, 20 a 26. Diz assim, versículo 20 a 26, isso. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Cristo seja honrado por meu intermédio, quer eu viva, quer eu morra. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Também um texto muito conhecido. Mas se continuar vivo, posso trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos, quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é mais importante que eu continue a viver. Preste atenção no 25. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar todos vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que ela traz. E quando eu voltar, terão ainda mais motivos para se orgulhar em Cristo Jesus, pelo que ele tem feito pelo meu intermédio. Pode manter aqui, mas Filipenses 2, do 20 a 24, diz assim: não tenho ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês, como Timóteo, como eu disse anteriormente.
Todos os outros se preocupam apenas consigo mesmos e não com o que é importante para Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo provou seu valor como um filho junto ao Pai. Olha o vínculo que eles tinham. Ele tem servido ao meu lado na proclamação das boas novas. Espero enviá-lo assim que souber o que me acontecerá aqui. E tenho a confiança no Senhor de que em breve eu mesmo irei vê-los. A gente inicia com Timóteo, 2 Timóteo, Paulo se despedindo. A carta de 2 Timóteo é o último registro que se tem. Os historiadores dizem que é o último registro documentado de Paulo e, de fato, são as últimas palavras dele ao seu irmão, ao seu filho na fé. E aí ele já está se despedindo, indo para aquilo que ele considera como superior ao viver, porque ele entende que se o viver é Cristo, o lucro está na morte, que é a recompensa. Ou seja, eu estou vivendo para Cristo, uma vez que eu vivi para Cristo, quando eu morrer será o meu lucro. A gente entende lucro como uma recompensa, e aí ele está entendendo que a recompensa, a coroa de justiça, é muitíssimo melhor, mas o amor que ele tinha pelos irmãos o fazia preferir e confiar de que ele permaneceria no seu trabalho afinco. E de fato aconteceu isso. Na primeira carta que a gente leu em Filipenses, ele sai da prisão, ele continua a trabalhar e chega na segunda e ele não sai. Ele morre. Ele é decapitado, ele passa por um martírio em nome do Evangelho. E a lógica que a gente tem aqui no Evangelho, como eu disse, subversiva. A morte de uma vida em Cristo não é o fim, é o lucro, é a coroa de justiça. Amém? Amém. Ó, acordei alguns aí. Se pegar uma água, por favor. Não, que isso? Que isso? Então a gente vai para o texto principal. Esse foi o enredo inicial, o pano de fundo. É importante, a gente está se deparando com duas prisões, o mesmo prisioneiro. Uma ele é libertado e outra ele morre, mas morre em Cristo. Obrigado, Jesus. O texto principal está em 2 Timóteo. A gente vai recuar um pouquinho, a gente leu mais à frente, mas a gente vai para o 4, de 1 a 5. E aí eu chego no título da mensagem, que é um pouco longo, e vocês vão entender. O título da mensagem é: Esteja preparado, mantenha a sobriedade, não tenha medo de sofrer e seja um mensageiro das boas novas. Esse é o título. Eu tentei colocar no título do Notes e nem me possibilitou. É quase. Mas certamente vocês vão entender o porquê. Então, 2 Timóteo 4, 1 a 5 diz assim: Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra. Esteja preparado. Quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda, encoraje, com paciência e bom ensino. Pois virá um tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Então a gente vai discorrer em cada um desses pontos que está no título e começa com esteja preparado. Paulo lhe diz para Timóteo: esteja preparado. Pregue a palavra, esteja preparado. A partir da palavra, a palavra traz preparação. O conhecimento da palavra te prepara para o combate da preservação da sã doutrina.
Em um mundo onde a gente vive, em que cada vez mais surgem falsas doutrinas, falsos evangelhos, então o contato, a proximidade com a verdade a partir da palavra, iluminado pelo Espírito Santo que arranca aquelas amarras que estão nos nossos olhos e tenta nos cegar, nos traz um preparo para que a gente pregue, para que a gente esteja preparado. Primeiramente, para que a gente pregue para si mesmo. Porque essa é uma missão que a gente tem. A gente precisa ser ativo na pregação para si, diariamente. É a partir disso que a gente é convencido do pecado. Esteja preparado. Mantenha a sobriedade. Mantenha a sobriedade. O que é você estar sóbrio? Se a gente fala sobre sobriedade, a gente fala sobre embriaguez. Embriaguez, você perde o controle. Você não está muito em si. Você já está alto. Você faz coisas. Você tem um equilíbrio? Não. Então, se você está sóbrio, talvez você consiga correlacionar essa expressão à moderância, ao equilíbrio. Então, em um mundo onde cada vez mais há loucuras, se você está preparado a partir da palavra, isso te capacita a ter sobriedade. Mantenha a sua sobriedade a partir da palavra do Espírito Santo. Não tenha medo de sofrer. Reforço, é uma lógica invertida. A gente está em um contexto onde o sofrimento é motivo para que a gente queira se afastar. Pelo contrário, a gente quer não sofrer. Ah, Lucas, mas você está falando de sofrimento? Quem gosta de sofrer? Eu gosto de sofrer. Sofrer por sofrer é diferente de sofrer por Cristo. E essa é a diferença, é o convite que Paulo faz. Olha, você não tenha medo de sofrer pelo Cristo, pelo seu Cristo. Você quer um exemplo? O próprio Cristo. Olha o sofrimento que teve na cruz. Então, não tenha medo de sofrer. Filipenses 3, a gente leu isso em uma das nossas séries, em uma das mensagens da série. Filipenses 3, 10, 11 diz assim: quero conhecer a Cristo e experimentar o seu grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Isso significa também que a gente não pode olhar para a nossa vida aqui como se ela fosse um fim. Na verdade, não é um fim. É uma passagem. E conversando com o Pedro, na semana passada, ou na retrasada, eu acho que foi na semana passada, o Pedro veio falando assim: cara, aqui a gente é o único momento em que a gente vai ter a oportunidade de fazer algumas coisas. De ter isso daqui. De sofrer por Cristo. Quando a gente lê sobre o céu, a gente já não vai virar mais dor, graças a Deus por isso. Mas imagina você superar o sofrimento pelo amor ao próprio Cristo. Ao lado de pessoas que morreram por esse mesmo Cristo, assim como Ele próprio morreu. Então não tenha medo do sofrer em Cristo, porque Ele traz toda a capacidade para você lidar com esse tipo de sofrimento. Por fim, seja mensageiro das boas novas. E ser mensageiro das boas novas não significa fazer o que eu estou fazendo aqui apenas. Isso é uma forma, uma pregação, em uma igreja, num domingo, ou em outro dia de culto, ou em outro momento em que se tenha. Mas não é só sobre isso. Vocês não podem nos ver apenas como os mensageiros, principalmente o Edilson, o pastor, é o mensageiro. 1, 2, e nós somos os mensageiros de forma coletiva, porque a missão, o chamado para a missão é para todos. A grande comissão é para todos. Então, nós precisamos, de fato, entender o que significa ser o mensageiro das boas novas. É claro que Paulo ali está incentivando ao ministério de Timóteo.
Mas isso significa que as lições são apenas para alguém vocacionado a um ministério específico? Não, a nós cristãos. Somos convidados. Somos convidados a cada um desses pontos a gente estar preparado, manter a sobriedade, não ter medo de sofrer, ser um mensageiro das boas novas. E é interessante que a gente olha para como o desfecho desse enredo que a gente está lendo e a gente está entendendo vai Paulo na cadeia, aparentemente abandonado, mas ele mesmo deixa escapar que ele não está sozinho. Então a gente conclui que mesmo abandonado, você não estará sozinho. Se em algum momento você sendo fiel e por isso você se sentir abandonado, fiel a Cristo, Ele jamais te deixará sozinho. Ainda que todos ao seu redor te abandonem, Ele não te deixará sozinho. E essa é a nossa maior expectativa, confiança. E aqui entra uma pergunta para a gente refletir. Eu sempre reflito sobre esse ponto em específico. De que forma você quer olhar para trás quando se deparar com a morte iminente? Com uma velhice, uma doença grave? Como você quer olhar para trás? Como você quer lembrar de como foi a sua vida? Dos mais novos aos mais velhos? Você olhar para trás, como que você quer, de que forma você quer olhar? Isso de fato é para a gente fazer refletir. E recentemente, eu não vou entrar tanto em detalhe de que série é, de que episódio é, para não dar margem para um spoiler. Se alguém se identificar e entender, também não dá muito spoiler. Mas recentemente eu vi um episódio de uma série em que é exatamente esse o retrato. Um homem, na sua velhice, ele é confrontado com lembranças do seu passado. E você percebe uma amargura, uma tristeza, uma prisão do seu passado. Você percebe uma pessoa que está presa e se sente frustrado, angustiado, triste, arrependido. E já está chegando no estágio final, próximo de encerrar a corrida. E ele olha para trás e ele percebe que ele não tem mais tempo de mudar. Ele já não tem mais o tempo de fazer o que a gente mais novos, assim, cara, ainda dá tempo. Você ainda pode errar. Não, ele já está se deparando com a conclusão. E ele não se agrada do que ele vê. Pelo contrário. E todo mundo que olha para aquele episódio termina com um sentimento unânime. Que tristeza. Que desespero, que tristeza. Como é triste. Mas diferentemente dessa pessoa, olha como Paulo descreve o final de sua vida. Uma oferta ao Senhor. Paulo. Mas Paulo, né? Paulo, ele obviamente... Cara, se Paulo não olhar para trás, se Paulo não olhar para o que ele fez e se orgulhar, quem se orgulharia? Porque Paulo, antes da colisão, do caminho de Damasco, que fez literalmente o cair do cavalo, Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Paulo, ele perseguiu, ele consentiu, ele aprovou com o assassinato de uma pessoa inocente. A Bíblia fala sobre isso, Estevão. Paulo segurava as capas e aprovava o que fizeram com Estevão. Possivelmente ele também fizera esse tipo de ação, uma vez que é um perseguidor ferrenho em defesa de Deus. Paulo perseguiu, Paulo fez pessoas sofrerem antes da colisão com Cristo.
uma vez que teve um encontro com Cristo genuíno, profundo, aquilo ficou para trás. De perseguidor passou a ser o perseguido. Agora Paulo é o perseguido. Agora as coisas ficaram melhor, obviamente. Então tudo deu certo para a vida de Paulo. Paulo ele conseguiu fazer tudo que era agradável, fez acumular-se riquezas, teve grandes bens, conseguiu alcançar multidões, teve uma vida muito tranquila. É isso? Não, óbvio que não. Essa não é verdade sobre Paulo. Paulo, depois de Cristo, o que ele ganhou? Perseguição, sofrimento, açoite. Quase morreu. Foi injustiçado, preso. Se não bastasse isso, passou por um naufrágio. Não morreu. O que acontece na praia? Uma víbora, um animal peçonhento, pica ele e ele sobrevive. E ele está lidando com isso, ao mesmo tempo que ele está literalmente andando em prol do reino, se sacrificando, abrindo mão de coisas. O que ele recebe em troca? Difamação, calúnia, perseguição, traição, abandono. E é o Paulo que fala: alegre-se no Senhor. Perseverem na tribulação. Alegrem-se no Senhor. Paulo precisava também sentir a sua própria alegria e ele transbordava, porque ele entendia que aqui não era o fim. E eu sei que isso, para nós, para a maioria de nós, talvez, que frequentamos igrejas por muito tempo, ouvir sobre isso é muito comum. Não é incomum ouvir sobre isso. O que faz, muitas vezes, a gente ter uma proximidade com essa verdade que a faz perder brilho. Que a faz deixar de ser tão verdadeira. Ela não deixa de ser verdadeira, mas para nós, ela começa a diminuir a intensidade. Como que Paulo termina a sua jornada? Sozinho, com frio, fazendo apelo: traz uma capa, traz livro, porque eu sinto frio. Demas, que também colaborava com a missão, me abandonou porque ele amava esse presente século. Outras pessoas precisaram ir para outros territórios que também necessitava de ajuda ministerial, de propagação. E ele está lá, solitário, fazendo apelo ao seu filho na fé: venha, meu tempo está acabando. Mas como ele olha depois de tudo? Ele poderia, antes de Cristo, carregar uma culpa, um peso. E às vezes a gente se depara com essa posição. Antes da gente ter um encontro genuíno, ou antes da gente receber um perdão profundo do nosso Deus por algo que a gente fez, a gente pode ter feito algo que traz em nós uma culpa. E a verdade é, uma vez que você é perdoado por Deus, não há acusação. Porque o próprio Deus levou cativo as acusações. Mas isso é uma verdade que deve ser completa. Então você precisa ir até o Deus para você receber esse perdão. Deus precisa te encontrar para você receber esse perdão. Como respondê-lo? E chegando ao fim, Marco Teles, em seu sermão cantado, ele diz assim, e é interessante, que Paulo deixa escapar nos seus momentos finais uma canção de louvor que está em 2 Timóteo 4,18. A Deus seja a glória para todo sempre. Pode começar do 14. Fala sobre a traição que ele passou. Pula para o 15. Alexandre o traiu. Tome cuidado, ele está alertando Timóteo. Uma das últimas mensagens é falar sobre traição. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo que dissemos. Na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou, todos me abandonaram, que isso não seja cobrado deles. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem.
e ele me livrou da boca do leão. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja a glória para tudo sempre. Amém. Combati um bom combate. Encerrei a carreira. Guardei a fé. Essa é a exclamação paulina. Paulo exclama essas verdades com alegria. Alegria no Senhor. Diferentemente da primeira prisão, onde ele foi solto. Mas, apesar de solto, ele mesmo se denomina como escravo de Deus, ou seja, que a liberdade dele sempre foi usada em prol do Evangelho. Ele conclui a sua trajetória com essas afirmações. Mas qual é o segredo dele? Qual é o segredo? E eu reforço aquilo que foi dito na última mensagem de Filipenses, da série, que está no capítulo 4. Filipenses 4, 12 e 13. A gente se encerra aqui. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio daquele que me dá forças. Posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece, em outras versões. Foi dito pelo Edilson, e a gente chega nesse consenso, que esse é um dos textos mais mal interpretados em toda a Bíblia. Muitas pessoas utilizam isso como uma forma de fazer de Deus um meio para alcançar algum sucesso pessoal não vinculado com a missão. Então, se eu ganhar a Champions League fazendo gol, tudo posso porque Deus me fortalece. Neymar, tatua. Tudo posso. Outras pessoas, e não é só, que a gente corre às vezes esse mesmo risco. Nós que defendemos a sobriedade, a gente também tem que se criticar no sentido, será que eu estou fazendo de Deus um meio para eu alcançar algo? Mas na verdade o segredo é esse. A gente vive em situações extremas o tempo inteiro, a gente vive num mundo de extremos. A gente vive num mundo de caos, a gente vive num mundo de caos crescente. Guerras e mais guerras surgindo, instabilidade política culmina em guerra, instabilidade social, econômica, instabilidade em todas as esferas, climática, tudo está indo para o caos. Como nós, diante de um confronto, diante de um conflito, diante dessa situação, a gente pode viver e como a gente deve responder a partir da força de Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está falando, eu sei lidar com fartura, eu sei lidar com pouco, eu sei lidar com a paz, eu sei lidar com a guerra, porque no fim das contas existe alguém com A maiúsculo constante, que é imutável e que a sua verdade ela prevalece. E é nesse alguém que é a rocha inabalável que Paulo ele estava firmado, fixado, e o convite é para que a gente também esteja firmado na rocha inabalável. Uma vez que o pecado veio ao mundo a partir de Gênesis, a corrupção humana nos tenta a fazer aquilo que nós não queremos, ir contra a lei, então todos pecados a partir disso e destituídos da glória de Deus estão, é o que diz Romanos 3. E de fato, em um mundo onde o caos interno e externo acontece por causa do pecado, Jesus prevaleceu. Jesus garante a vitória, mas a vitória é nele. A partir da graça, nós somos salvos. Isso vem pela fé, não é um dom. É um dom de Deus, não é um presente por causa do meu afinco ao trabalhar. Mas na verdade não.
é um presente gracioso que Deus conquistou na cruz e está disponível a nós. Está disponível a nós. Isso é o maior presente que a gente pode receber. A definição de amor maior não há além da cruz. Porque o que Ele fez na cruz é uma demonstração clara de amor. Esse é o nosso Deus, é nisso que a gente acredita. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Deus, obrigado porque a partir de Ti a gente tem a capacidade, a partir do Seu Espírito, a gente consegue viver em um mundo caído. Em um mundo caído que começa em nós, em nossa natureza, e o que o Senhor fez e o que o Senhor continua a fazer é nos salvar, primeiramente de nós e do mundo. Então, nós suplicamos para que a Sua misericórdia permaneça nos alcançando diariamente, porque nós não merecemos. Nós não merecemos o Seu amor. O Seu amor é escandaloso, o Seu amor te colocou numa posição em que o Senhor se doou por completo. E que nós possamos retribuir também por completo. Que possamos, a partir do caminhar em Ti, no Senhor, vivenciar com afinco o trabalho que o Senhor designou para nós enquanto estamos aqui na terra. Que nós não possamos nos esquecer da passagem breve que é esse mundo. E que um dia nós estaremos face a face com o Senhor. E que a gente se alegre enquanto estivermos aqui no Senhor. Perseverantes na alegria no Senhor. Porque o Senhor é quem nos traz a verdadeira e a genuína alegria. Espírito Santo, nos ajude a entender, a compreender, a corresponder à altura, porque apenas a partir do Seu Espírito, apenas a partir de Ti, Senhor, nós conseguimos responder ao Seu amor. Nos ajude percebendo o quanto o Senhor nos ama, para que possamos também amá-lo. Foi porque o Senhor nos amou primeiro que possamos amá-lo, amar os nossos irmãos. Ajude-nos a perseverarmos na comunhão enquanto igreja. Ajude a perseverarmos na comunhão enquanto irmãos em Cristo. Que possamos nos identificarmos como irmãos, nos amando mutuamente e concordando em tudo, sinceramente. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom. Nos ajude no fim de nossas vidas a ter a convicção de combatermos um bom combate. E que o Senhor nos salvou, nos resgatou de nós e do mundo. Obrigado por isso, Senhor. Amém. Ele nos amou